Imagine perder a quantia aproximada de 1,6 bilhões de reais. Agora imagine perder essa quantia e ter que procurar em aterros sanitários para talvez encontrar novamente esse dinheiro. Pode parecer mentira ou loucura, mas esse foi um caso real de um britânico que sem querer jogou fora um HD de computador que continha chaves privadas de acesso para a quantia de 7.500 bitcoins. Essas que dariam ao jovem a posse dos bilhões. Nos dias atuais, o Bitcoin se torna cada vez mais comentado e negociado no mundo todo, causando consequências gigantescas. Neste vídeo, você vai aprender o que é, qual a história e quem criou o Bitcoin. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. Apesar do sucesso estrondoso e do impacto que possui atualmente, a história de como surgiu o Bitcoin é relativamente curta, e ainda mais do que isso, é bem misteriosa. Voltemos para o ano de 2008. Foi nele que uma grande crise no setor de hipotecas americano causou reviravoltas com consequências econômicas globais. Neste cenário, bancos tiveram de ser socorridos pelo governo americano, outros gigantes como Lehman Brothers declararam falência e o impacto de tudo isso no mercado de ações levou países como Irlanda e Islândia a entrar em recessão e outros como o próprio Brasil ter de anunciar pacotes de estímulo financeiro. O motivo dessa breve apresentação do que ocorreu neste ano é para mostrar que enquanto o modelo econômico conhecido e compartilhado por quase todos os países do mundo ruía e capengava, algo novo estava surgindo silenciosamente. Em 31 de outubro de 2008, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto apresentou a ideia do Bitcoin ao mundo. Em uma lista de e-mail criptografada com o título Bitcoin, Sistema de Dinheiro Eletrônico de Pessoa para Pessoa. Nessa apresentação do Bitcoin, Nakamoto explicou os principais conceitos do que seria essa moeda e quais as suas premissas. Uma moeda digital, descentralizada, autônoma e segura. O que isso quer dizer é que, diferente de moedas tradicionais, o Bitcoin é independente de qualquer autoridade central governamental. Isso por si só mostra o reflexo que crises do passado tiveram no surgimento e característica da moeda digital. Após a publicação do e-mail, as coisas não simplesmente explodiram em sucesso. Na verdade, isso iria demorar anos de altas e baixas, literalmente. Foi em 3 de janeiro de 2009 que o blockchain do Bitcoin foi lançado. Antes de continuar, creio ser necessário explicar o que é blockchain. Afinal de contas, algumas pessoas, como eu, são dinossauros da internet. O blockchain, traduzido literalmente como corrente de blocos, é basicamente um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o registro de transações e rastreamentos de ativos em uma rede. Esses ativos podem ser tangíveis ou intangíveis, como é o caso do Bitcoin, uma moeda virtual. Praticamente qualquer item de valor pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain, e é por isso que reduz riscos e custos para os envolvidos, já que se alguém tentar alterar uma letra ou número em um bloco de transações, uma parte do blockchain, afetaria todos os outros a seguir, e por ser público, o erro ou a adulteração seria rapidamente identificado. Pois bem, foi naquele dia de janeiro que o primeiro bloco foi minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto. Esse bloco ficou conhecido como Bloco Gênesis, e no processo, o criador misterioso minerou a quantia de 50 bitcoins. Uma semana depois, ocorreu uma transação teste, mas nos meses iniciais, a moeda era obtida apenas por mineradores que atuavam diretamente nesse blockchain. Se você se perguntou agora o que um minerador tem a ver com uma moeda virtual, calma que eu explico também. A mineração de Bitcoin basicamente é a resolução de problemas matemáticos dentro do blockchain que ocorrem em meio a uma grande competição de várias pessoas tentando encontrar a mesma solução. Basicamente, o primeiro minerador a atingir a resolução do problema recebe a recompensa. Pode parecer simples, mas minerar Bitcoin é uma tarefa árdua e requer um baita investimento. A capacidade computacional por trás dessa mineração e o gigantesco consumo de energia faz com que milhões sejam investidos por empresas especializadas. Mas qual a recompensa por todo esse investimento? Ao minerador que consegue vencer o problema são atribuídas 6,25 bitcoins, o que com a cotação atual é muito. Todo esse processo tem como resultado a validação pelo gasto de energia, conhecida como prova de trabalho, que traz segurança às transações. Essa prova serve para verificar se há moedas suficientes para a transação. Suficiente pelo fato de que o Bitcoin não é ilimitado. Há um total de Bitcoins no mercado para serem minerados. Das 21 milhões de unidades, mais de 18 milhões já foram mineradas. Essa dificuldade de obtenção, junto aos investimentos e a escassez da moeda, fazem com que o seu valor seja muito alto. Voltemos à nossa história.
Após a primeira mineração de Satoshi Nakamoto e as transações testes, levou mais de um ano até que a primeira transação comercial oficial tomasse lugar. Neste primeiro momento, a mineração ocorria mais por diversão daqueles que resolviam os problemas matemáticos. Foi somente em 22 de maio de 2010, na Flórida, que um homem negociou 2 pizzas com um valor de $25 em troca de 10 mil bitcoins. Aquela transação marcou o início do Bitcoin como uma verdadeira moeda. Curiosamente, essa data, 22 de maio, é até hoje celebrada pelos entusiastas de Bitcoin como o Dia da Pizza. Mas acredito que isso não tem tanto a ver com a pizza, mas sim pelo fato de que a quantidade de moedas pagas naquela transação, convertidas ao valor atual do Bitcoin, ultrapassa a casa de bilhões de reais. Foi assim que as primeiras negociações começaram a ocorrer em fóruns da internet, com pessoas trocando Bitcoin por produtos e serviços de seus interesses. Foi em 2011 que os mineradores e programadores começaram a criar outras moedas virtuais, como o Ethereum e Litecoin, e ao mesmo tempo o blockchain do Bitcoin evoluía para se adaptar aos novos usuários. Como a base de consumidores foi aumentando, a percepção de valor do Bitcoin foi consequentemente subindo, e também aumentava a quantidade de empresas específicas que aceitavam o Bitcoin como um método de pagamento, ao lado de moedas comuns. Mas apesar dos valores estratosféricos citados ao longo desse vídeo, naqueles momentos iniciais a coisa era diferente. Quando se tornou disponível para transações oficialmente em 2010, o Bitcoin pôde ser comparado ao valor do dólar. Em 2011, foi a primeira vez que a moeda ultrapassou o valor incrível de $1. Por mais um bom tempo, ele não ultrapassaria a casa dos $2. Mas logo, uma das características principais da moeda daria as caras, a sua volatilidade. Em junho de 2011, pela primeira vez, o seu valor decolou para a casa de $31. No entanto, logo retornou para a casa de dígito único. A partir daqui, digamos que a coisa ficou louca. 2 anos depois, em 2013, o Bitcoin atingiu $200. Em novembro daquele ano, ultrapassou os $1.000 e entre trancos e barrancos chegaria em 2017 ao valor recorde de $19.500. Segundo análises, esses grandes saltos entre 2017 e 2018 ocorreram por conta de ofertas iniciais da moeda, que fizeram o seu valor saltar. No entanto, logo o valor do Bitcoin despencou em 80%, e por um bom tempo a moeda iria amadurecer, por assim dizer. No mundo todo, o status legal da moeda varia muito. Alguns países incentivam ou não interferem no comércio através do Bitcoin, e outros, como a China recentemente, baniram a presença da moeda. Um fator que esteve ligado muitas vezes ao Bitcoin, principalmente em seus dias iniciais, é a preocupação do uso da moeda em mercados ilegais, já que sua descentralização e segurança tornam quase impossível o rastreio de qualquer atividade. Com o início da pandemia do coronavírus em 2020, o preço da moeda novamente atingiu valores altíssimos e, é claro, também teve quedas. Como eu disse, a volatilidade faz parte da sua natureza. Mas depois de saber a história e um pouco de como funciona o Bitcoin, ainda falta uma pergunta: quem o criou? Acontece que para essa pergunta, após tantos anos, ainda não há resposta definitiva. Especula-se que, independente de quem seja, sua carteira pode conter a assombrosa quantia de 980 mil bitcoins, um valor que poderia afetar todo o mercado caso fossem negociadas. O fato é que, ao longo dos anos, diversas pessoas tentaram descobrir quem poderia ser Satoshi Nakamoto, e todos falharam. Seria um homem? Uma mulher? Seriam várias pessoas? Muitos foram cotados como o verdadeiro Nakamoto, mas podemos reduzir a lista a 3 pessoas que realmente possuem semelhanças incríveis com a história. Dorian Nakamoto foi identificado em 2014 como o criador do Bitcoin. A matéria que publicou essa história dizia que Dorian e Satoshi Nakamoto possuíam muitas semelhanças, como ideologias libertárias e conexões japonesas. Dorian se graduou em física e trabalhava na Califórnia em projetos secretos de defesa. Na matéria, Dorian Nakamoto supostamente disse que não estava mais envolvido com Bitcoin e que havia deixado isso para outras pessoas. A contradição surge quando mais tarde Dorian negou ter dito isso e que entendeu errado a pergunta que lhe foi feita. Segundo suas palavras, eu não tenho nada a ver com isso. Dentro da comunidade, milhares de pessoas acharam que Dorian realmente era o criador, e até mesmo criaram uma campanha online que arrecadou 100 bitcoins em seu nome. O próximo da lista é Craig Wright. Em dezembro de 2015, a revista Wired escreveu um artigo dizendo que Craig era o perfil mais forte para a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto. A matéria dizia que em uma conferência em Las Vegas de investidores de Bitcoin, Craig apresentou suas credenciais como um pouco de cada.
disse seus diplomas, seu mestrado em estatística, seus 2 doutorados e disse: "Estive envolvido com tudo isso há muito tempo, tento manter a cabeça baixa." A principal evidência da matéria do Wired era um suposto documento sobre Bitcoin que teria surgido em um blog meses antes da publicação de Satoshi Nakamoto. Haveriam também e-mails de Craig e seus advogados sobre um sistema parecido com o que seria o Bitcoin. Vazamentos de conversas de Craig com seus advogados colocavam ele dizendo: "Eu fiz o meu melhor para esconder o fato de que estive gerenciando o Bitcoin desde 2009. Ao final disso, acho que metade do mundo vai acabar sabendo." Apesar de tudo parecer perfeito para explicar a identidade secreta, logo surgiram divergências. As datas no blog e as chaves encriptadas ligadas a Satoshi Nakamoto supostamente estavam adulteradas. No fim das contas, Craig continuou em cima do muro. Em 2021, ele está envolvido em questões legais, onde terá de apresentar evidências que confirmem ou não suas alegações. Por último, temos Nick Szabo. Ele é um engenheiro de computação e é acreditado pela criação de um conceito pioneiro de contratos inteligentes em 1996. O que aproximou Nick da identidade de Nakamoto é que em 2008 ele também conceitualizou um sistema descentralizado de moeda chamado BitGold, um precursor do Bitcoin. O autor Dominic Frisby, em seu livro, diz que contratou experts em escrita que analisaram uma semelhança muito grande no estilo de Nick e de Satoshi Nakamoto, assim como ambos referenciam o economista Carl Menger. A última pista seria o fato de Nick ter trabalhado para DigCash, que foi uma tentativa de trazer pagamentos online criptografados à vida. Assim como os outros 2 candidatos ao criador do Bitcoin, mais uma vez a situação não passa de especulações. Aparentemente, a identidade de Satoshi Nakamoto não virá tão cedo à tona. No entanto, sua criação cada vez mais ganha espaço no cenário econômico mundial e causa consequências em diversos países. Apenas no Brasil, em 2020, o Bitcoin movimentou 19,8 bilhões de reais, uma quantia gigantesca para uma moeda que poucos anos atrás tinha valores baixos e pouco espaço no cenário internacional. Espero que com esse pequeno resumo, suas dúvidas sobre como surgiu o Bitcoin e os mistérios de sua criação tenham sido sanadas. Você acha que algum desses caras podem realmente ter sido Satoshi Nakamoto? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar. Se inscreva se ainda não é inscrito e também siga o Instagram do canal que está aí na descrição do vídeo. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!